Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 8. João 8, Jesus é misericordioso. Em João 8, o autor narra o encontro entre Jesus e uma mulher adúltera. Essa mulher havia sido flagrada em traição pelos fariseus, e eles a levaram, porém deixaram que o homem fosse embora. Os fariseus queriam sua condenação e esperaram para ouvir o que Jesus iria decidir. Entretanto, Jesus, com sua imensa misericórdia e sabedoria, disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso nos mostra que muitas vezes fazemos o mesmo com as pessoas, assim como os fariseus fizeram, e nem sequer olhamos para nossos próprios atos. Acompanhe. Contexto histórico. Tratava-se de um contexto onde os fariseus estavam levantando acusações contra Jesus, de que ele não era um profeta. Então, havia muita cobrança nesse sentido e os fariseus tentavam de todas as formas prejudicar ou fazer com que Jesus entrasse em contradição. Desse modo, Jesus sempre ficou muito tranquilo em relação a isso, pois ele sabia exatamente quem ele era. E você? Como age quando alguém te acusa de ser ou não ser algo? Da mesma forma que Jesus fez, devemos fazer. Pois basta que saibamos quem somos. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 8. Versículos 1 ao 28. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E, pela manhã cedo, ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e, colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? Isso eles diziam, tentando, para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se, disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho, até o último, e Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado, e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te, e não peques mais. Então, Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu, e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, e para onde eu vou, mas vós não podeis dizer de onde vim, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a nenhum homem julgo. E, mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isto também está escrito na vossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então, lhe disseram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Vós não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus na tesouraria, enquanto ensinava no templo, e nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, Jesus disse-lhes novamente: Eu vou pelo meu caminho, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, disseram os judeus: Será que ele vai matar-se a si mesmo? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele dizia-lhes:
vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, então, quem és tu? E Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, então, Jesus, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. Versículo 1 ao 12. A mulher adúltera. Jesus como a luz do mundo, João 6 verso 35, é um desenvolvimento da afirmação no prólogo de que Jesus era a luz dos homens, e que a luz brilha nas trevas, João 1 versos 4 e 5. Com base nisso, o Mestre exortou seus ouvintes a depositar a confiança na luz enquanto eles tinham Jesus entre eles, para que se tornassem filhos da luz. O testemunho final de Jesus é que ele veio ao mundo como luz para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. De acordo com o evangelista, entretanto, este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3 versos 19 ao 21. Versículos 13 e 14. Fariseus. O desafio e a aspereza dos fariseus quanto à resposta de Jesus continua, João 5 versos 31 ao 47. Mais uma vez, as estipulações mosaicas estavam em vista, Deuteronômio 17 verso 6, João 19 verso 15. Versículo 15. Os julgamentos. A declaração de Jesus pode refletir, 1 Samuel 16 verso 7. As pessoas rejeitavam Jesus porque ele não veio com fanfarra real, pois as aparências podem ser enganosas, Isaías 53 versos 2 e 3. Versículos 16 e 17. Somente o Pai pode julgar. Sobre o testemunho de duas testemunhas, ver notas em Deuteronômio 17 versos 6 e 7, João 19 verso 15. Versículos 18 ao 20. Não se esqueça de olhar para seu próprio testemunho. Sobre o momento certo da hora de Jesus, ver nota em João 2 verso 4. Versículos 21 ao 28. As dúvidas em relação a quem era de fato Jesus. Essas declarações dão a entender a divindade de Jesus, ver nota em João 6 versos 35 ao 48. Sobre Jesus ser levantado, ver nota em João 3 verso 14. Versículos 29 ao 59. E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então, dizia Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe, nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhes Jesus, na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que vistes com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Procurais agora matar-me, a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus, isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, então,
Nós não nascemos da fornicação, nós temos um Pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso, e pai dela. E porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há um que a busque e julgue. Na verdade eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, disseram-lhe os judeus, agora nós sabemos que tu tens demônio. Morreu Abraão, e os profetas, e tu dizes, se algum homem guardar a minha palavra, ele nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas, que morreram, quem pretende ser tu? Jesus respondeu, se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço, e se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Versículos 29 ao 33. Jesus sabe quem é ele. O Antigo Testamento exalta a bênção de os judeus serem sementes de Abraão, Salmo 105 verso 6, Isaías 41 verso 8. Versículos 34 e 35. O filho e o servo. O contraste entre filho e servo pode ser uma referência aos filhos de Abraão por meio de Sara e Agar, Gênesis 21 verso 1, ver, Êxodo 21 verso 2. Versículo 36. A libertação. Sobre Jesus como o Filho que dá vida, ver notem, João 3 versos 16 ao 18. Versículos 37 e 38. Descendente de Abraão. Mesmo no Antigo Testamento, ser um descendente natural de Abraão era insuficiente para estabelecer a linhagem de uma pessoa, Jeremias 9 versos 25 e 26, Romanos 2 versos 28 e 29, João 9 verso 7, Gálatas 4 versos 21 ao 31. Versículos 39 ao 41. Os nascidos em Deus. Embora o Antigo Testamento chame os israelitas de filhos de Deus, Êxodo 4 verso 22, Deuteronômio 14 versos 1 e 2, João afirma que somente os nascidos de Deus, pela fé, são filhos do Senhor, João 1 versos 12 e 13. Versículos 42 ao 44. O não entendimento da linguagem de Deus. O diabo é um homicida desde o princípio. Ele incitou Caim a matar Abel, 1 João 3 verso 15. Ele não permaneceu na verdade é uma possível referência à queda de Satanás, Isaías 14 verso 12. Quando Adão e Eva pecaram, ele contradisse de maneira ostensiva a palavra de Deus, Gênesis 3 versos 3 e 4, Gênesis 2 verso 17. Versículos 45 e 46. As verdades. Jesus sempre fazia aquilo que agrada a Deus, verso 29,
Isaías 53 verso 9. Versículos 47 ao 52. A busca pela glória. Sobre a acusação de que Jesus estava endemoniado, ver nota em João 7 verso 20. Versículos 53 ao 56. A morte dos profetas. A declaração de Jesus se refere à jubilosa esperança de Abraão quanto à vinda do Messias. Ver informação em João 12 verso 41, de que Isaías viu a glória de Jesus. Versículos 57 e 58. Antes da existência de Abraão. Sobre as declarações de Jesus com Eu sou, ver nota em João 6 versos 35 ao 48. Versículo 59. O apedrejamento. O apedrejamento era a punição prescrita para blasfêmia, Levíticos 24 verso 16, Deuteronômio 13 versos 6 ao 11. Isso, no entanto, jamais devia ser realizado pela violência de uma multidão, Deuteronômio 17 versos 2 ao 7. No Antigo Testamento, homens justos como Moisés, Êxodo 17 verso 4, Josué, Calebe, Números 14 verso 10, e Davi, 1 Samuel 30 verso 6, quase foram apedrejados. Como nas ocasiões anteriores, Jesus escapou de ser preso, João 8 verso 20, ver nota em João 2 verso 4. Sua retirada do meio dos judeus faz soar uma nota de julgamento, como quando Deus retirou seu favor do rei Saul, 1 Samuel 15 verso 23. 5 importantes lições que podemos aprender em João 8. Misericórdia e perdão. Jesus demonstra misericórdia ao não condenar a mulher pega em adultério e a incentiva a não pecar mais. Isso nos lembra da importância do perdão e da graça, tanto para receber quanto para oferecer aos outros. Verdade e liberdade em Cristo. Jesus declara que conhecer a verdade nos libertará. Essa verdade não é apenas um conceito, mas uma pessoa, Jesus Cristo. A fé nele nos liberta do poder do pecado e nos dá uma nova vida em liberdade. Hipocrisia e julgamento. Jesus expõe a hipocrisia dos líderes religiosos que queriam apedrejar a mulher, apesar de terem seus próprios pecados. Isso nos lembra de não julgar os outros com base em nossa própria autojustiça, mas de praticar a humildade e a compaixão. Identidade em Cristo. Jesus se revela como a luz do mundo e afirma sua divindade. Ele convida as pessoas a segui-lo e a confiar nele como o Messias. Isso nos desafia a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus e a segui-lo como nosso Senhor e Salvador. Rejeição da cegueira espiritual. Alguns dos líderes religiosos se recusam a aceitar a verdade de Jesus, permanecendo espiritualmente cegos. Isso nos lembra da importância de abrir nossos corações e mentes para a verdade de Deus, evitando a cegueira espiritual que nos impede de ver sua obra em nossas vidas. Conclusão. Portanto, o Senhor encerra suas palavras declarando que antes mesmo de Abraão existir ele já existia, e isso aumentou a ira que os fariseus tinham sobre Jesus. Então, Jesus, com sua imensa sabedoria, não se importou e seguiu o seu caminho, sendo exatamente quem ele era sem se importar com os fariseus. E nós, devemos fazer o mesmo e seguir os passos de Jesus, sempre em conexão com ele, com quem somos e com o que Jesus espera de nós. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.